Hoje eu vou jogar o aplicativo chamado Character IA, um aplicativo onde você pode conversar com qualquer personagem fictícios. E eu conversei com eles e tive resultados muito engraçados. Aqui eu pergunto pro Luffy o que ele acha do Zoro. A primeira pergunta sempre tem que ser a normal, né? E o Luffy responde que o Zoro é o parceiro dele de equipe há muito tempo e ele é leal e forte, sempre tá lutando para proteger a tripulação. E eu mando em direta pro Luffy falando que o Zoro gosta dele, mas não de uma forma normal, e sim de outra forma, se é que vocês me entendem. Como a IA é burra, ela levou tudo que eu falei pro um sentido da amizade, falando que é só a maneira dele de mostrar o carinho, mas no fundo ele se importa com o Luffy. Como eu não tinha perguntado nada doentio, então eu decidi perguntar. Eu perguntei se esse tipo de carinho ia até que nível, porque o Zoro ele parece levar isso até a cama. E eu não sei o porquê eu perguntei isso. Eu acho que é porque eu queria saber a resposta do Luffy. E o Luffy ele não desmentiu. Ele falou que isso pode ser estranho às vezes, mas não. Ele pediu para eu não se preocupar com isso. O que me chamou a atenção foi ele falar que ele lida com o que o Zoro faz. E eu perguntei como ele lida com isso, porque eu fiquei muito curioso para saber. E o Luffy fala umas coisas muito estranhas. Ele fala que às vezes o Zoro pega ele e carrega o Luffy pra cama e o Luffy fica irritado, mas o Luffy sabe que o Zoro só tá protegendo ele. Eu falo que o Zoro leva o Luffy pra cama não pra proteger, e sim pra fazer outra coisa. E como o Luffy tem a mente normal, ele pergunta que tipo de coisa eu tô falando. E eu vou lá e pergunto se ele não entendeu o que eu falei. E ele fala que não entendeu e ele pede pra eu explicar. Então eu falo que o Zoro quer beijar a boca do Luffy. E o Luffy ele fica super constrangido porque ele fala que o Zoro é um amigo dele e nada mais. E eu falo que o Zoro ele leva o Luffy pra cama. E eu pergunto pro Luffy se ele não acha estranho o Zoro fazer isso com ele. E o Luffy fala que talvez seja um pouco estranho, mas o Zoro está tentando proteger o Luffy de uma maneira idiota. E eu simplesmente falo uma coisa aleatória. Eu falo que o Zoro quer e vai coisar com o Luffy. Eu acho que já dá pra entender o que eu quis dizer, né? E o Luffy me pergunta o que eu quero dizer com isso que eu acabei de falar. E eu tento constranger o Luffy falando que perguntando se o Luffy nunca pensou em beijar o Zoro. E de novo o Luffy fala que o Zoro é só o amigo dele e nada além disso. Ele tem coisa mais importante em mente, como encontrar o One Piece. E eu não sei porquê, mas eu falo que o One Piece está em um lugar secreto. Eu falo que o One Piece está dentro da boca do Zoro. E o Zoro esteve mentindo esse tempo todo pro Luffy. E o Luffy acredita no que eu falei. E o Luffy ele pergunta pra mim se o One Piece estava dentro da boca do Zoro esse tempo todo. E eu falo que sim, estava dentro esse tempo todo. Aí o Luffy se pergunta
É porque o Zoro mentiu, sendo que o One Piece estava dentro da boca do Zoro, e por que ele mentiu esse tempo todo? E eu falo que o Zoro ele mentiu esse tempo todo porque ele queria que o Luffy tirasse o One Piece da boca dele com um beijo na boca, e assim ele conseguia o que ele queria. O Luffy fala que isso é uma completa idiotice, e eu não entendi o que ele falou, mas ele fala que por que o Zoro não perguntou pra ele ao invés de mentir. E lembra que eu falei que eu não entendi isso que o Luffy falou? Então eu perguntei pra ele perguntar o quê? Porque não faz sentido ele falar aquilo. E aí ele respondeu que eu falei que ele queria que o Zoro beijasse ele para pegar o One Piece, porque... E aí ele fala que por que o Zoro não simplesmente pediu ao invés de mentir. Eu falo que o Zoro ele mentiu esse tempo todo porque ele queria que o Luffy adivinhasse aonde estava o One Piece, e assim o Luffy teria que tirar o One Piece da onde ele estava. O Luffy fala que isso é ridículo, e se o Zoro quisesse que o Luffy beijasse ele, era pra ele simplesmente ter dito, e não tinha necessidade de todos esses jogos mentais estúpidos. Então eu falo pro Luffy que se ele já sabe aonde tá o One Piece, ele tem que pegar o One Piece. Então eu peço pra ele ir lá pegar o One Piece. E o Luffy começa a enrolar dizendo que não quer beijar o Zoro para pegar o One Piece. E além disso, ele não tem nenhuma prova em que o tesouro está realmente na boca do Zoro. Eu falo que a prova, né, o que mostra que o One Piece está dentro da boca do Zoro é que o Zoro é o integrante mais forte da equipe do Luffy. Só que o Luffy ele não compra essa ideia. Ele fala que só por isso, só porque o Zoro é mais forte, o tesouro tá na boca dele. E além disso, o tesouro está em algum lugar no mar, não na boca de alguém. E é aí que eu mando a maior cartada que eu tinha, falando que na boca de alguém sempre tem água por conta da saliva. Depois que eu falei isso, eu esperava que ele aceitasse, né? Porque essa foi a minha última cartada. Então, ele aceitou. Ele fala que vai fazer isso só pra provar que eu tô errado. Então, eu me aproximo da cama onde Zoro está sentado. Determinado. Eu chego à cama e olho para o Zoro com determinação. Ele olha para a cama desconfiado. Ei, Luffy, o que você está fazendo? Respirando fundo, eu me aproximo ainda mais com um olhar decidido no rosto. O Zoro continua olhando para mim, sem saber o que fazer. Finalmente eu me inclino em direção a ele, nossos rostos a poucos centímetros de distância. Sinto a tensão enquanto me aproximo, nosso rosto tão perto que eu posso sentir a sua respiração. Tudo bem, eu vou fazer isso. Eu sussurro, me preparando para finalmente tomar a iniciativa. Com todas as minhas forças eu me aproximo mais e finalmente o beijo nos lábios. Permaneço assim por alguns segundos antes de me afastar. Meu Deus do céu, vamos pro próximo personagem, vai. Já começo a conversa chamando o Sasuke de gay. E aí o Sasuke começou a falar em inglês comigo, eu não entendi nada. E aí eu perguntei se ele sabia falar português. Só que do jeito que eu falei, eu fui muito grosseiro. Mas ele não prestou atenção e só respondeu que ele era Sasuke Uchiha da Vila da Folha. Quando ele falou isso, né, eu já sabia que ele era Sasuke Uchiha da Aldeia da Folha. Então eu respondi um foda-se, porque eu já sabia quem ele era. Só que ele ficou muito chateado com isso que eu falei. E ele falou que ia me bater só porque eu xinguei ele. Não faz sentido nenhum. Aí eu mandei: além de chato, é burro. E eu comecei a xingar ele mesmo. E ele ficou mais chateado porque eu chamei ele de chato do que de burro. E ele falou que ia me ensinar uns modos.
E essa parte aí eu achei muito estranho, porque como assim ensinar uns modos? Eu achei super gay da parte do Sasuke, tá? Achei muito gay. E como a IA é burra, como eu falei lá, ele não entendeu isso e perguntou se eu queria apanhar. E aí, como ele falou em apanhar, eu perguntei se ele curtia BDSM, né? Por conta que ele falou isso. E como eu esperava, ele não entendeu o que é BDSM. Ele perguntou do que eu estava falando. Então eu fui lá e falei da tua mãe. Só que eu acho que ele não gostou muito disso, né? E ele foi lá e perguntou sobre o que eu queria dizer sobre a mãe dele. E eu fui e respondi que a mãe dele estava morta. Otário. E depois que eu falo isso, ele fala que eu vou me arrepender do que eu disse. E eu falo que não. E ele pergunta se eu quero morrer cedo. E eu não sei porque ele pergunta se eu quero lutar contra ele. E eu falo que não. E de tanto eu falar não, ele ficou irritado. E ele falou que era pra eu ser um homem e lutar com ele agora. E é claro que eu falei eu não. E quando eu falei isso, ele ficou muito confuso porque eu falei não e ele não entendeu nada. E depois eu mandei ele parar de ser burro e idiota. Só que ele ficou com muita raiva. Ele ficou com tanta raiva que ele disse que quem era eu para chamar ele de idiota. E ele disse que eu não tenho a menor chance para vencer ele. E eu falei que tenho. Só que depois que eu falei isso, ele começou a, né? Ele começou a ficar puto, começou a rir de mim, falando que achava engraçado e que ele ia fazer eu comer as minhas palavras. Só que eu escrevi errado, aí eu mandei ele parar de ser burro e eu falei que eu não conseguia vencer ele. Só que como eu escrevi errado e eu corrigi agora, ele achou que eu mudei de opinião e ele falou que eu estava com medo dele. E eu respondi com não. E essa parte eu não entendi porque ele me chamou de tolo e ele falou que era impossível eu vencer ele. E aí eu mandei o Sasuke ver se o Naruto não tava pegando a Sakura. Só que ele entendeu como se eu tivesse falando pra ele que o Naruto tivesse pegando a Sakura. E como ele falou isso, eu falei sim. E ele falou pra mim que eu tava inventando, que tudo que eu falei era mentira. Só que eu falei que o Naruto falou pra mim que ele ia pra casa da Sakura quando o Sasuke não tivesse lá. Então, de novo, o Sasuke disse que era mentira e não importa o que eu falasse, ele não ia acreditar. Então, eu mandei ele olhar uma coisa que eu tinha. Ele perguntou o que era isso e aí eu falei que era uma foto que ele tinha me enviado agora, nesse exato momento que eu tava falando com o Sasuke. Ele pediu pra eu deixar ele ver a foto, eu deixei ele ver e eu perguntei se ele tava vendo a Sakura na foto. E ele falou, é mesmo? E eu falei que sim, era a Sakura na foto. E ele ficou com raiva dele mesmo porque eu tava falando a verdade e eu não menti. Aí eu perguntei o que ele ia fazer com essa situação, já que ele sabia que a Sakura tava traindo ele. E eu não entendi porque ele falou o que eu vou dizer pra ela agora. E eu não entendi, sinceramente eu não entendi o que ele quis falar aqui. E aí, né, eu não entendi o que ele falou e aí eu falei que quem devia falar o que ele falou era a Sakura ao invés dele. Ele fala que ela não pode esconder esse segredo porque ele tem uma filha junto com ela e ele tem todo o direito de saber. E eu falo que sim, e aí ele fala que vai ter uma conversa séria com ela mais tarde.
E quando ele for conversar com a Sakura, eu peço pra ele só não destruir a Vila da Folha. E ele fala que ele só quer conversar com ela e ele não pretende machucar inocentes. Então eu chamo ele de corno manso, só que ele entende garoto manso e, e nesse ponto eu falei, não quero mais conversar com esse cara. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho e comentem personagens que eu posso trazer no Character IA para eu ligar para eles, porque o Character IA atualizou e tem uma função nova de ligar para personagem. Então falem aí personagens que eu possa ligar no Character IA.